Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de álgebra vetorial e geometria analítica, vamos agora falar sobre o tratamento algébrico que nós fazemos nos vetores. Então, vamos lá e vamos aqui à nossa aula. Antes de tudo, eu peço por favor que deixe o like e nos ajude a crescer no YouTube, pois esse conteúdo, além de servir para você, vai servir para alguma pessoa aí mundo afora. Então, vamos lá e vamos falar sobre vetores no plano. Quando nós temos aqui vetores no plano, a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte: aqui nós temos aqui o vetor A1V1 e A2V2. Aqui nós temos vetores unitários, ou seja, o vetor V1 e o vetor V2, e aqui nós temos a soma aqui desses dois vetores maiores, ou seja, o vetor V. No final das contas, se nós quisermos obter aqui esse vetor V, nós teremos que fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui que o vetor V ele vai ser igual ao A1V1 mais o A2V2. Ou seja, no final das contas, esse vetor V aqui ele vai ser combinação linear desses outros dois vetores aqui, do vetor A1V1 e do A2V2. E no final das contas, a base do vetor, ou seja, a base B, ela vai ser igual a V1, V2. Por que é igual V1 e V2? Pois aqui nós temos aqui vetores unitários associados aqui a esses outros vetores. No final das contas, a base vai ser esses vetores aqui, V1 e V2, associadas aqui a esse vetor. Basicamente é isso que nós temos que aprender sobre vetores no plano. E agora nós vamos falar sobre os vetores no plano, mas só que na prática. Porque aqui, se nós formos analisar, esses vetores aqui, eles não são ortogonais, eles são vetores aqui dispostos aqui basicamente aleatoriamente. Mas aqui nós temos aqui vetores ortogonais, formando aqui um ângulo aqui de 90 graus. Ou seja, aqui nós temos aqui um plano cartesiano, nós temos a componente x e a componente aqui y. Sendo assim, da mesma forma que nós escrevemos aqui esse vetor aqui como a resultante aqui desses dois vetores A1V1 mais A2V2, nós vamos fazer a mesma coisa aqui para esse aqui. Ou seja, se nós formos traçar aqui um vetor V, ou seja, esse vetor V aqui vai ser igual a xi mais yj. O que é i, o que é j? Por que nós representamos aqui dessa forma? Esse i e esse j aqui é o que nós chamamos na álgebra vetorial de base canônica. Aqui nós temos a base canônica e, como nós podemos ver, aqui nós temos a componente aqui do vetor, ou seja, o ponto 1 e 0 apontado para cá, e nós temos a componente y aqui desse vetor, ou seja, 0 e 1, esse ponto aqui. Para não estarmos trabalhando aqui com a componente 1 e 0 e 0 e 1, nós colocamos aqui i e j para representar aqui esse vetor. No final das contas, nós vamos ter o seguinte: vamos ter aqui como exemplo os seguintes vetores. Se nós tivermos, por exemplo, aqui o vetor 3i mais 5j, no final das contas nós temos aqui que o nosso vetor v ele vai ser igual a 3 e 5. Por que 3 e 5? Porque aqui nós temos 3 com relação à componente x aqui e 5 na componente y aqui, ou seja, o nosso vetor é o vetor 3 e 5. Se tivermos aqui, por exemplo, o vetor v igual a 6i, nós vamos ter o seguinte: aqui, como o i ele está com relação a x, nós vamos ter aqui 6, e como não apresenta aqui nenhum y, nós vamos ter aqui 0. E essas são as coordenadas aqui do nosso vetor. E por último, se nós tivermos aqui um vetor nulo, um vetor 0, ele vai ser igual a 0 e 0, pois ele está contido aqui na origem, e o vetor nulo aqui ele não apresenta nenhuma componente com relação a x, então a y aqui. Sabendo disso, sabendo aqui dos vetores no plano, na prática, nós vamos trabalhar agora com operações com vetores. Nós vamos trabalhar aqui uma operação de igualdade de vetores, adição e subtração de vetores e multiplicação com o número real aqui dos nossos vetores. Quando nós vamos trabalhar aqui com igualdade aqui de vetores, nós vamos ter, por exemplo, aqui um vetor u igual a x1 y1, e nós vamos ter um vetor v igual a x2 y2. Se esses dois vetores aqui forem iguais, no final das contas, as nossas componentes aqui, o x1 vai ser igual
a x2 e o y1 aqui vai ser igual ao y2. E para realizar aqui os cálculos, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos igualar aqui essa componente aqui x1 a essa componente aqui x2 e essa componente aqui y1 a essa componente aqui y2. Já na adição e subtração de vetores, nós vamos fazer algo bastante parecido com isso aqui. Por exemplo, nesses dois vetores aqui, u igual a x1, y1 e v igual a x2, y2, se nós quisermos aqui fazer a soma de u mais v, nós vamos fazer aqui o x1 mais o x2 aqui na primeira componente, e na segunda componente vai ser o y1 mais o y de 2. E com isso nós obtemos aqui a soma dos vetores. Caso seja uma subtração, como por exemplo aqui u menos v, vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter aqui aqui é x1 menos x2, aqui vai ser x1 menos x2, aqui vai ser y1 menos y2, e aqui nós realizamos aqui tanto a adição como a subtração. Por último, nós vamos ter a multiplicação com o número real aqui do vetor. Por exemplo, se nós quisermos aqui esse mesmo vetor u aqui, o vetor x1, y1, e nós quisermos multiplicar ele pela componente aqui alfa. Essa componente alfa aqui é um número real qualquer. Se nós quisermos fazer isso, nós temos aqui que multiplicar esse alfa aqui vezes o x1, e nós vamos ter que multiplicar também essa componente aqui por y de 2. No final das contas, nós teremos algo parecido aqui com isso. Com base nessa explanação aqui de como nós iremos fazer, vamos agora para alguns exemplos. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte: nós temos um vetor u, x mais 1 e 4, e ele vai ser igual a esse vetor aqui, o v igual a 5, 2y e menos 6. E ele dá aqui praticamente aqui o resultado aqui da nossa expressão, e nós vamos conferir se realmente é esse resultado final aqui de 5 e 4. Como o vetor u ele é igual a x1 mais 4, nós vamos ter aqui que u é igual a x mais 1 e 4, e o vetor v vai ser igual a 5, 2y menos 6. Quando nós fazemos aqui, nós vamos fazer aqui que essa primeira componente aqui vai ser igual a essa outra aqui, ou seja, x mais 1 é igual a 5, x vai ser igual a 4, e a outra componente aqui, nós vamos fazer aqui que o 4 é igual a 2y mais 6, ou seja, nós estamos fazendo aqui a segunda componente. Quando nós isolamos, nós vamos ter que 2y é igual a 4 mais 6, ou seja, y é igual a 10 sobre 2 e o y é igual a 5. Mas você deve estar dizendo: ah, eu encontrei aqui a componente x, eu vou fazer aqui que o vetor v é igual ao vetor u, que vai ser igual ao valor de x e ao valor de y, sim. Mas só se você fizer isso, vai estar completamente errado. Porque aqui o vetor x é esse primeiro vetor aqui, ou seja, vai ficar o vetor x aqui, no lugar aqui do x, vai ficar 4 mais 1, 4 mais 1 que é igual a 5, essa primeira parte aqui. E na segunda parte aqui o vetor y vai ficar 2 vezes 5 menos 6, que vai ficar 10 menos 6, que é igual a 4. No final das contas, o nosso vetor u ele vai ser igual ao vetor v, que ele vai ser igual a componente x, 5, e a componente y, 4. Sendo assim, nós chegamos aqui ao final do nosso exemplo número 1. Como exemplo número 2, nós vamos ter o seguinte: dado os vetores u igual a 2 menos 3, v igual a menos 1 e 4, determinar 3u mais 2v e 3u menos 2v. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui e fazer para 3u mais 2v. Esse aqui vai ser, nós vamos fazer primeiro aqui esse primeiro vetor. Nós vamos fazer aqui 3 vezes o vetor u é 2 menos 3, mais o nosso vetor v, que é 2 vezes o vetor v aqui, que é igual a 1 e 4. Quando nós fazemos aqui as devidas multiplicações, nós vamos multiplicar aqui 3 vezes 2, que é igual a 6, e 3 vezes 6, que é igual a menos 18, depois temos um sinal de menos aqui, mais vamos ficar aqui com menos 2, 2 vezes menos 1, e 2 vezes 4 é igual a 8. Quando nós fazemos essa soma aqui, nós vamos fazer essa primeira componente aqui com essa primeira componente aqui, vai ficar 6 menos 2, e essa primeira componente com essa outra componente, vai ficar menos 18 mais 8. E no final das contas, vai ficar como resultado final 4 e menos 10.
E esse é o resultado final aqui da nossa primeira parte. A segunda parte eu vou mudar aqui de cor. Nós vamos fazer para 3U menos 2V. Quando nós fazemos isso, para 3U aqui menos 2V, nós vamos ficar aqui com 3 vezes o vetor U, vai ficar 2 menos 3, menos 2 vezes o nosso vetor V, que é igual a menos 1 e 4. Aqui é um menos, aqui é um vezes. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer a primeira componente aqui. Nós vamos multiplicar o 13 aqui por cada componente aqui desse vetor. Vai ficar 3 vezes 2 igual a 6. E 3 vezes 3 igual a menos 9. E vamos subtrair aqui com 2 vezes tudo isso aqui. Esse sinal de menos aqui nós vamos conservar ele aqui fora. E nós vamos multiplicar aqui somente o 2. 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. E 2 vezes 4 vai ficar igual a 8. Quando nós fazemos isso, nós vamos ficar com o seguinte. Vai ser primeira componente menos essa outra componente, vai ficar 6 menos menos 2. E segunda componente aqui, menos 9, menos a outra componente que é igual a 8. No final das contas nós vamos ter 6 mais 2 que é igual a 8. E menos 9 e menos 8 que é igual a menos 17. E com isso nós chegamos aqui ao final do nosso segundo exemplo da aula de hoje. Como terceiro exemplo aqui está um 2, mas aqui vocês imaginem aqui que é um 3. Nós vamos determinar o vetor x aqui nessa igualdade, sendo dados aqui esses outros vetores aqui na nossa expressão. Eu vou copiar aqui essa expressão para cá. 3x mais 2u igual a 1 meio de v mais x barra. Quando vocês encontrarem aqui algo parecido com isso, pedindo aqui para substituir e encontrar aqui o vetor x, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem substituir aqui diretamente aqui, ou vocês podem considerar esses vetores aqui como se fossem variáveis e realizar todas as multiplicações e divisões. Quando vocês fazem isso, eu vou tirar aqui esse 1 meio daqui para ficar mais fácil, vou multiplicar aqui toda essa expressão aqui por 2. Quando você faz isso, você vai ficar aqui com 6x barra mais 4u igual a v, pois quando nós multiplicamos aqui 1 meio vezes 2, nós vamos ter igual 2 sobre 2, que é igual a 1, vai ficar só o v, mais 2x barra, e nós encontramos aqui toda essa expressão. Esse 2x barra que eu vou passar aqui para o outro lado, vai ficar igual a 6x barra menos 2x barra igual a v menos 4u. Depois disso nós fazemos aqui essa subtração, vai ficar 4x barra igual a v menos 4u. E agora só nos resta substituir aqui os valores de v e de u. Quando nós substituímos, vai ficar igual a 4x barra, vai ser igual ao vetor v, o vetor v é igual a menos 2 e 4, menos 2 e 4, menos 4 vezes o vetor u, que o vetor u é igual a 3 e menos 1. Quando nós fazemos aqui, o 4x barra vai ser igual a menos 2 e 4, menos 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos 1 fica igual a menos 4. Depois nós repetimos também o vetor x barra aqui. E fazemos menos 2 menos 12. A primeira componente menos a primeira componente. E a segunda componente 4 menos a segunda componente menos 4. No final das contas nós vamos ter que 4x barra é igual a menos 14 e 8. Depois disso nós podemos passar aqui esse 4 aqui dividindo, ou seja, o vetor x barra vai ser igual a esse vetor aqui, menos 14 e 8, dividido aqui por 4. Quando nós temos algo parecido com isso, nós vamos dividir aqui essa primeira componente por 4 e essa segunda componente aqui também por 4. Ou seja, o vetor x barra ele vai ser igual a menos 7 sobre 2, pois aqui nós simplificamos aqui por 2 a expressão e nós temos 2 aqui no final do nosso cálculo. Sendo assim, nós descobrimos aqui o valor final aqui do nosso vetor x barra. Como último exemplo aqui da aula de hoje, nós vamos encontrar os números A1 e A2, tais que o vetor V é igual a 1V1 mais A2V2, sendo que o vetor V que é igual a 10 e 2, o vetor V1 é igual a 3 e 5 e o vetor V2 é menos 1 e 2.
nós vamos substituir aqui esses valores aqui dentro, ou seja, o vetor V é igual a 10 e 2, ele vai ser igual a componente A1 vezes o vetor V1 que ele deu aqui, 3 e 5, mais A2 vezes a componente que ele deu aqui do vetor V2 menos 1 e 2. Agora só nos resta desenvolver aqui. Vamos ficar aqui com 10 e 2, vai ser igual a 3A1, hoje nós estamos multiplicando aqui essa primeira componente vezes a primeira e essa primeira vezes a segunda, vai ficar 5A1, mais, vamos fazer aqui, vai ficar menos A2, pois nós estamos multiplicando aqui isso aqui vezes essas duas componentes aqui, A2 vezes menos 1 fica menos A2, e A2 vezes 2 vai ficar 2A2. No final das contas, 10 e 2 vai ser igual a primeira componente daqui mais essa outra aqui, vai ficar 3A1 mais menos A2, vai ficar menos A2, e a segunda componente mais a segunda componente aqui do outro lado. Nós vamos ficar com 5A1 mais 2A2. E com isso agora nós só igualamos aqui os vetores. Nós vamos igualar aqui esse primeiro vetor aqui com esse primeiro vetor aqui, ou seja, 3A1 menos A2. Eu acabei colocando aqui duas vírgulas aqui, mas é somente uma, menos A2 aqui vai ser igual a 10, e 5A1 mais 2A2 é igual a 2. E com isso nós conseguimos aqui resolver esse sistema aqui de equações. Se nós multiplicarmos aqui essa parte superior aqui por 2, nós vamos ficar aqui resolvendo aqui pelo método da soma. Vamos ficar aqui com 6A1 menos 2A2 igual a 10, e 5A1 mais 2A2, e aqui não é 10, aqui é igual a 20, pois nós estamos multiplicando aqui por 2. Vai ficar 6A1 menos 2A2 igual a 20, sobre 5A1 mais 2A2 igual aqui a 2. Quando nós realizamos aqui essa soma aqui, vamos anular esse aqui com esse aqui, vai ficar 11A1 é igual a 22, ou seja, nós vamos ter que o nosso A1 é igual a 22 dividido por 11, e o nosso A1 aqui vai ser igual a 2. E de posse aqui do nosso A1, nós podemos substituir aqui em qualquer uma dessas componentes aqui da nossa expressão. Nós vamos ficar aqui com 3A1 menos A2 igual a 10, ou seja, o nosso 2 aqui no lugar de A1 vai ficar 3 vezes 2 menos A2 igual a 10, 6 menos A2 igual a 10, pois nós multiplicamos aqui, e nós vamos ter que o menos A2 vai ser igual a 10, passando para o outro lado, invertendo aqui o sinal, vai ficar menos 6, nós vamos ter que o menos A2 é igual a 4, ou seja, o nosso A2 aqui vai ser igual a menos 4. No final das contas, nós descobrimos aqui as nossas componentes A1 e A2 que ele pede aqui na nossa questão. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.